Olá, estudantes do nono ano! O nosso próximo conteúdo agora, depois de estudar a República Velha de 1889 a 1930 e depois o período do governo Getúlio Vargas de 1930 a 1945, vamos agora para uma terceira etapa, o período democrático no Brasil, de 1946 a 1964. Esse período foi realmente o período que aconteceu finalmente a democracia, onde negros, brancos, mulheres passaram a votar. Óbvio que eles excluíram os analfabetos, mas aí grande parte das pessoas puderam finalmente votar, o voto secreto. Voto ainda no papel, mas secreto. Algo que vocês lembram que não acontecia, né? Porque na República Velha só 3% votavam. Homem branco que sabia ler e escrever. No Getúlio Vargas não teve eleição para presidente. E aí, com com o período democrático, volta isso. E nesse período, pessoal, nós temos aí 5 principais personagens. Primeiro, o Getúlio Vargas foi obrigado a chamar eleição, acabou sendo derrubado em outubro de 45, assumiu uma pessoa ali interinamente, teve eleição, Eurico Gaspar Dutra ganha. Nesse período, o mandato de presidente ele dura 5 anos. A posse era 31 de janeiro. Então, 31 de janeiro de 1946, assumiu Eurico Gaspar Dutra, que na reta final ele foi apoiado pelo Getúlio Vargas, ele era do PSD, com apoio do PTB. Você tinha ali o PSD, criado pelo Getúlio Vargas, ligado aos empresários, o PTB, criado pelo Getúlio Vargas, ligado aos trabalhadores, e a UDN, que eram os mais conservadores, mais golpistas, de extrema direita, essas forças que se organizaram. Então você tinha uma força mais ligada à esquerda, que era o PTB, a UDN mais ligada à direita, e também o PSD, um partido também de direita, mas que muitas vezes compunha com o PTB mais à esquerda. Então você tinha sempre, muitas vezes tinha uma parceria nesse período do PTB com o PSD. Teve eleições que o PTB lançou um candidato, o PSD outra. Mas normalmente o PTB e o PSD atuavam junto e do outro lado a UDN. Eurico Gaspar Dutra do PSD e PTB vão conseguir vencer a eleição. Eurico Gaspar Dutra assume. Diferentemente do Getúlio, ele tem uma aproximação muito maior com os Estados Unidos, uma política de importação maior, vai lançar algum plano. Então, economicamente, ele vai fazer o quê? Vai congelar salários, vai proibir o Partido Comunista Brasileiro de funcionar, vai se alinhar muito aos Estados Unidos, vai terminar o seu mandato, vai voltar o Getúlio Vargas, do PTB. Né? E o PSD lança outro candidato, o PTB volta. Vocês sabem que mesmo Getúlio, ele saindo, tendo sido uma ditadura por um período, ele era muito forte, porque Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, ele criou a CLT, e isso trouxe muita popularidade para ele, e Getúlio Vargas voltou no dia 31 de agosto de 1951. Ele não cumpriu o mandato, mesmo aumentando o salário mínimo em 100%, criando a Petrobras, criando o banco de investimento, promovendo avanços. A inflação estava mais alta, um radicalismo político muito grande, os grupos contrários, né, da UDN, os golpistas, Carlos Lacerda, começaram a criticá-lo muito grande, daí ocorreu um atentado contra o Carlos Lacerda, deu errado, acabaram matando outra pessoa, e aí muitas acusações de que foram pessoas próximas a Getúlio Vargas que fizeram isso, e aí Getúlio, por conta dessa pressão, acabou se matando no dia 24 de agosto de 54. Assumiu o Café Filho, pessoal, e o Café Filho ficou de agosto de 54 até mais ou menos ali outubro de 55. Também deu um ataque do coração, o vice teve que se afastar. Aí veio o Carlos Luz. O Carlos Luz disseram que ele era golpista, que ele queria dar o golpe, afastaram ele. O Carlos Luz era o presidente da Câmara. Então não tem presidente, assumiu o vice, Café Filho. Sai o vice, entrou o Carlos Luz, presidente da Câmara. Saiu o Carlos Luz, quem que vai assumir? Presidente do Senado, Nereu Ramos, que vai ser o único presidente de Santa Catarina a governar o Brasil, do dia 8 de novembro de 1955 até 31 de janeiro de 56, quando Juscelino Kubitschek assume a eleição, e também tentaram dar o golpe, a UDN de novo. Tentou dar o golpe no Getúlio, agora tentou dar o golpe no Juscelino, não queria deixar ele assumir, mas ele ganhou a eleição. O Marechal Lopes, o Henrique Teixeira Lott, deu contragolpe e garantiu a posse
do presidente eleito pelo povo, Juscelino Kubitschek, que ficou de 56 a 61. Ele construiu Brasília e mudou a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. Trouxe muitas fábricas para cá, fez milhares de quilômetros de estrada, trouxe a Ford, fábrica de fazer moto, carro, desenvolveu e modernizou o Brasil em vários aspectos. Mas assim, no final do governo dele, muita dívida, inflação alta, vem o Jânio Quadros. Finalmente a UDN vence, né, com aquele discurso moralista de que vai varrer a corrupção do Brasil. Só que o Jânio Quadros fica só 7 meses no governo, de janeiro a agosto de 61. Ele acaba renunciando. Muitos dizem que ele queria voltar com mais poderes, daí achou que eles fossem pedir para que ele voltasse, ao mesmo tempo que ele tinha uma política econômica conservadora de cortar subsídios, de congelar salário. A nível internacional ele causava espanto porque ele se aproximou da União Soviética, do comunismo, mesmo ele sendo tão conservador. Então isso causou muito espanto, ele perdeu apoio tanto da direita quanto da esquerda. Ele acabou renunciando e aí quem tinha que assumir? João Goulart, o vice. Também quase deram um golpe, daí fizeram toda uma campanha da legalidade, Coronel Brizola na época. O João Goulart assumiu, no caso aí, em setembro de 61, mas tiraram o poder dele, adotaram parlamentarismo no Brasil. Ele chamou em janeiro de 63 um plebiscito onde o povo trouxe de volta o presidencialismo. Com plenos poderes, o João Goulart tentou fazer as reformas de base, que trariam muitos avanços para o Brasil se ela tivesse sido aprovada. Mas daí grupos da elite empresarial, econômica, da grande mídia, da Igreja Católica começaram, né, e também interesses dos Estados Unidos começaram a estimular e a fortalecer o golpe que viria no dia 31 de março de 1964, quando os militares tomam o poder no Brasil e acabam com a democracia e inicia assim uma ditadura militar que vai do dia 1º de abril de 1964 até 1985. Acaba aí o período democrático. Olha que período mais conturbado, né, pessoal? Teve um presidente que se matou, Getúlio Vargas, teve um presidente que renunciou, Jânio Quadros, e teve um presidente que levou um golpe militar, o João Goulart. Tudo em apenas 18 anos. É isso, bons estudos.